Deus seja sempre louvado, irmãos. Vamos tentar de novo? Deus seja louvado. Vamos iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 118, 118. Pode subir mais. Boa.
Glória a Deus, glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Vamos louvar a Deus com o cântico 37612, 376. Pode dar um pouquinho mais de som aqui para mim? Um pouquinho mais de som. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sempre a Cristo fiéis nós seremos. O Evangelho devemos proclamar. Pela graça que nós recebemos, sempre devemos louvores lhe dar. Sempre fiéis de valor em valor, seguiremos o nosso pastor, entraremos com ele na glória, reveremos a Deus Criador. Vestiremos de Deus a armadura, vigilantes devemos estar, pois a luta vem forte e dura, mas iremos por fé triunfar. Sempre fiéis de valor em valor, seguiremos o nosso pastor, entraremos com ele na glória, reveremos a Deus Criador. Finalmente diremos unidos, combatemos, guardamos a fé, ao redor do Senhor reunidos, louvaremos tal como Ele é. Sempre fiéis de valor em valor, seguiremos o nosso pastor, entraremos com ele na glória, reveremos a Deus Criador. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos cantar, irmãos, o hino 307 para nós orarmos ao Senhor. Então, a Irmandade que está aí na live, pode ir mandando os pedidos de oração para nós, tá bem? 307. Glória a Deus nas alturas, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, do reino de esplendor, embaixador eu sou, para falar da paz, do seu amor verás, vim a serviço do meu rei. Essa mensagem Deus me deu, de convidar-vos para o céu.
a glória que tereis. Ó, que feliz por vir, no céu alcançareis tão glorioso bem. Só de Jesus provém, vim a serviço do meu Rei. Essa mensagem Deus me deu, de convidar-vos para o céu. Ele oferece a vós eterno mar de amor, sublime reino mandado é do Rei, o homem pecador, aceite a eterna lei do Santo Criador. Só quem obedecer com Deus irá viver, vinha a serviço do meu Rei. Deus me deu de convidar-vos para o céu. Ele oferece a vós glória a Jesus, glória ao nosso Deus. A gente fica vendo daqui de cima a Irmandade e não tem como dizer que não é Deus entre nós. Não tem como dizer. Irmãos, vejam, são 2h20 e pouco, 2h23 da tarde. Nós moramos numa cidade grande, ainda que região metropolitana de São Paulo. A nossa região aqui tem, sei lá, só São Paulo tem 12 milhões de habitantes, a região metropolitana deve ter uns 20 milhões, sei lá. E o mundo está pegando fogo aí fora, o povo está trabalhando, está vendendo, está comprando, está morrendo, está nascendo. E nós estamos aqui no meio de uma tarde, paramos o nosso dia, paramos tudo para vir aqui louvar esse Deus maravilhoso. Irmãos, o Senhor já recebeu o nosso louvor desde o céu. Já recebeu. E Ele quer visitar os nossos corações essa tarde. Quer visitar a nossa alma, tirar de nós as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos anseios. Daqui a um pouquinho mais, o Senhor vai mandar para nós a sua palavra, vai falar com a nossa alma. Então se alegra na presença de Deus, seu irmão. Irmã, se alegra na presença do Senhor, porque Deus te trouxe aqui para visitar a tua alma, para falar contigo. E com toda a nossa Irmandade também, que está através da live nesse momento, acompanhando o Santo Culto. Nós vamos orar a Deus agora, vamos apresentar a Deus os pedidos de oração por enfermidades, por tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão rogando as nossas orações. Também pedimos oração e já temos uma boa notícia a respeito. Nosso irmão Cláudio Marsola, que é ancião presidente da CCB, foi acometido também da Covid-19. Ele é um senhor já de 70 e poucos anos, esteve internado, mas já saiu do isolamento, já está bem, para a glória do nome do nosso Deus. Independente da igreja, de qualquer outra coisa, são nossos irmãos, e nós desejamos uma pronta recuperação ao servo de Deus, que ele possa estar em breve também cuidando da obra de Deus, como ele tem feito com muito carinho. Vamos apresentá-lo também nas mãos de Deus, que o Senhor o ajude, e não só ele, tantos outros irmãos. Irmãos, vejam, a gente está tão perto e tão longe. Eu falei com o irmão Jean, ancião da Vila Carrão, agora há pouco, chegando aqui na igreja, ele me ligou, nós temos uma reunião agora mais tarde, no comecinho da noite, antes do culto da noite, e irmão Jean, irmã Lu, tiveram Covid, ficaram isolados, já curaram e nós não sabíamos, irmão.
Mas graças a Deus, estão bem de saúde também. Louvado seja Deus, ele já está trabalhando. A irmã Lu, Irmandade sabe, ela fez várias cirurgias no rim, tem um problema sério, tem pinos na coluna, era do grupo de risco, mas o Senhor fez ela sair com vida, está bem. Glória a Deus. Então nós estamos orando e o Senhor está trabalhando sem que a gente nem veja. Você está orando aqui, Deus está trabalhando lá longe, onde você nem imagina. Confia no Senhor, que tudo o que você precisar, Deus vai trazer na tua mão. É só você crer de todo o teu coração. Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor que abençoe o santo culto e que nessa tarde, mais essa vez, por misericórdia, Ele possa nos mandar a sua santa palavra. Vamos ajoelhados, buscar a Deus em oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Vamos ouvir, irmão. Vamos ouvir a oração. Abre aquele ali, ó. Sim, Senhor. Entra onde nós tiver que entrar, Senhor. O teu servo está enfermo, Senhor. A nossa mão não alcança, mas a tua alcança. Aleluia. Deus eterno, pela internet, faz uma obra, Deus eterno,
Amém, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos louvar a Deus com o cântico 263, 263. Glória a Deus, glória a Deus. Fechar meus lábios em dar-lhe honra, glória e louvor. Meu coração jubila na presença. Ao me prostrar diante do Senhor, pois vai saber a minha recompensa eterna na mansão de amor. Não há em mim palavras que expliquem ou que exprimam minha gratidão, pois Deus me deu o seu amor sublime, por isso sinto toda a perdição. Vou adorar a Deus por toda a vida. Ele provém a minha inspiração, a minha alma querida, por isso sinto sua comunhão. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, agora nós temos alguns instantes para os testemunhos, onde os irmãos e as irmãs poderão testemunhar. Nós pedimos que, se alguém sentir de assim fazer, que o faça com bastante prudência, não é? Usando esse momento para engrandecer só o nome do Senhor. Às vezes alguém levanta para contar alguma história, falar contra alguma igreja, ou contra o governo, ou contra quem quer que seja. Esse momento não é para isso. Esse momento é para nós adorarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus, que é Ele que deve ser reverenciado. É a Ele que nós devemos toda a glória e todo o louvor. Então estamos nessa liberdade. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Marquinhos, na gaveta tem um carregador.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos em paz? Vamos seguir com o culto então, porque nós ficamos parados aqui e nós estamos perdendo tempo, né? Tirando tempo da palavra. No próximo dia 24 de janeiro, é um domingo, às 8h30 da manhã, nós teremos ensaio de orquestra aqui nessa congregação. É um domingo, acho que é o último domingo, né, de janeiro. Não, é o último, dia 24. Bom, seja como for, é o último domingo. É o domingo, dia 24, às 8h30 da manhã. Toda a Irmandade convidada para estar presente aqui nesse evento também. E no dia 20 de fevereiro, é um sábado, às 17 horas, nós teremos reunião online da música para todos os músicos, organistas e musicistas da CCA de todo o Brasil, que servem a Deus junto de nós, deverão acompanhar essa reunião online que vai ser disponibilizada no grupo do Ministério e depois para cada irmão músico, para cada irmã organista também. Irmãos, já que nós não tivemos a testemunhança, eu quero aproveitar esse momento para aconselhar a nossa Irmandade. Aproveitar, porque tem bastante gente na live assistindo, bastante Irmandade aqui presencial também. Nós, irmãos, que servimos a Deus, nós devemos ter sempre na nossa consciência, na nossa mente, que por onde nós passamos, nós carregamos o nome de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Com isso, Ele pode ser louvado por nós, como pode ser escarnecido por nós. No trânsito, no trabalho, dentro de casa, na relação com a família. Tem gente que na igreja é um anjo, mas dentro de casa é só Deus para ter misericórdia. E a pergunta que não quer calar é a quem nós pensamos estar enganando. A nós mesmos, irmãos. Nem ao Senhor, nem de longe isso passa. O Senhor não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. A intenção desse conselho essa tarde é que as bênçãos de Deus estejam sobre a nossa vida, irmãos. Sobre a nossa vida. Não só vida material. Quando a gente fala de bênção, a igreja inteira glorifica a Deus já pensando no carro, no aumento de salário, numa casa nova, numa viagem. E tudo isso é muito bom, e que Deus dê em muita quantidade para todos nós. Mas a maior bênção que um crente deve ter no seu coração é temor a Deus, irmãos. Temor ao Senhor. E de nada adianta a igreja cheia se não tiver em nós ensinamento. E o aprendizado da santa palavra de Deus. Errar? Santo Deus, quem de nós aqui não erra? Todos nós somos falhos. A palavra já nos chama de falíveis, humano. O nosso adjetivo é falível. O que complementa o nosso nome é falível, fraco, errante, pequeno, pecadores também. Somos falhos, precisamos de Deus. Mas nem por isso nós nos deixaremos vencer pelo nosso pecado e nem deixar de lado o nosso testemunho. A Irmandade deve se esforçar a guardar um bom testemunho na presença de Deus. De tempo em tempo a gente orienta e lembra os irmãos, as irmãs. Normalmente as nossas irmãs são mais cobradas por causa das roupas, mas isso é uma grande hipocrisia. O irmão não usa uma saia comprida, mas bebe pinga no boteco. Ou não usa uma saia curta. Então, irmão, a doutrina vem para todos. Todos nós devemos dar bom testemunho na presença de Deus. E a Irmandade está sendo aconselhada essa tarde. Deus pôs no coração, de tempo em tempo nós falamos, sabemos que nem todos gostam, mas para mal do pecado desse, nós não estamos aqui para agradar a Irmandade, nós estamos aqui para agradar o Senhor, o nosso Deus. E queremos ver produzido na igreja salvação. Salvação. Pode passar 40 anos aqui, se não tiver temor a Deus, não vai morar no céu, só foi tempo perdido. E não é o que nós queremos. E nem queremos pôr um peso na igreja, pôr agrilhões nas vossas pernas, no vosso pescoço e prender numa doutrina humana. Não, irmãos, não. Nós queremos que todos sejam convencidos e convertidos pelo grande amor de Deus pela nossa alma. Eu amo tanto a Deus, amo tanto ao Senhor, quando a conversão vem em mim, que eu renuncio à minha vontade para agradar o meu Deus.
Nós temos vontade de ir numa festa, não tem, meu irmão? Quem não tem vontade de ir numa balada, os jovens principalmente, a gente já vai ficando velho e já não liga mais para isso, mas os jovens ainda tem. E os novos também, vai lá nos bailes dos velhos lá querer dançar também. Mas não pode, não cabe para nós, não adianta. Imagina se você tem um infarto fulminante lá na balada, como é que não vai buscar teu corpo lá para fazer o funeral depois? Que feio. Não fica bom para nós, irmão. Nós não temos problema nenhum aqui no Alphaville, graças a Deus. Mas estamos orientando a igreja justamente por isso, para que não tenha. Porque o nosso adversário vive de oportunidade. Se ele tiver uma chance, ele entra e desgraça uma família, desgraça uma congregação inteira, irmão. Então vamos orar mais a Deus, vamos nos dedicar em oração. Muitos nos têm perguntado quanto às nossas vestimentas, como nós devemos nos portar. A orientação que nós damos à nossa irmandade é que se vistam como uma pessoa decente. Ponto final. Não tem tamanho, não tem medida, não tem nada. Se vista como uma pessoa de bem. Se vista da maneira que você fosse apresentar num fórum. Se você chegar no fórum lá de qualquer jeito, você não entra. Eles não te recebem. Da mesma forma assim, não só para vir no culto, mas no nosso dia a dia, porque aqui nós achamos que estamos diante de Deus, mas lá na nossa casa nós também estamos diante de Deus, irmão. Então fica esse conselho para a irmandade, espero que ninguém se aborreça com isso, mas que acate com amor, de todo o coração. Se tiver dúvida, nos procure. Nós estamos aqui sempre para orientar a irmandade, nunca para julgar quem quer que seja, ou colocar peso na nossa irmandade. Não. Deus nos colocou aqui como alavanca, irmão, e não como pedra de tropeço na vossa vida. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui também registrado, faz tempo que nós não falamos disso, e hoje Deus pôs no coração, vocês podiam estar testemunhando. Como vocês não têm obra, Deus não faz obra na vossa vida, então vocês ouvem conselho à tarde. Porque Deus deve ter parado de operar, então como Deus não opera mais, vocês ouvem doutrina agora à tarde, para vocês aprenderem. Tá bom, não tá, irmão? Às vezes nós vemos o nosso irmão em pecado, e a gente vê, porque é muito mais fácil a gente ver o pecado dos outros do que o nosso. E abre a boca desse tamanho e sai falando da vida dos outros para os outros. Não vejo acontecer aqui. Para mim nunca ninguém falou. Já falou para você, Marquinhos? Para mim nunca ninguém falou, porque se falar, vai arrumar um problema muito sério. Comigo não, eu não cuido nem da minha vida, vou cuidar da vida dos outros. Quando você vê algum irmão em pecado, leia a Epístola Universal do apóstolo Tiago, no capítulo 5, lá, ou no capítulo 1, verso 5, não me lembro, que diz lá, que aquele que salvar da morte, que desviar do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Então, irmão, quando nós vemos alguém em pecado, nós batemos o joelho no chão e entregamos aquela vida nas mãos de Deus. E pedimos com sinceridade, Senhor, ajuda o teu servo, ajuda a tua serva, livra ele, livra ela do mal, porque da maneira que ele vai, não vai bem, Senhor, e a mim também me livra de cair diante da tua presença. É só assim, irmão, que nós vamos produzir salvação no meio do povo de Deus. Acredite, a irmandade ou não, hoje em dia, um dos negócios mais rentáveis, Amir, financeiramente, é o evangelho. Quem não daria um carro para ver um filho livre das drogas? Uma casa para ser liberto do câncer? Daria, irmão? Você daria a tua casa para ver um filho liberto das drogas? Ia pagar aluguel, não ia, irmão? Eu iria, não iria, mãe? Você dá tudo o que você tem. Só que Deus não quer nada material, Deus quer o nosso coração. E quando o povo não tem instrução, os lobos crescem. Quando o povo não conhece a palavra, vem um doido aqui, sobe aqui em cima, fala um monte de asneira e atrapalha a vida de toda uma igreja e o que é pior, não produz salvação. Talvez isso faça com que caia a audiência da live, com que algum dos nossos membros deixe de querer vir congregar, aquela igreja lá pega muito no pé. Eu sinto muito, irmão, se isso acontecer. E desejamos de todo o coração que você não deixe de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas se deixar da CCA, paciência, Deus o sabe. Mas enquanto Deus nos der vida e saúde, nós vamos tocar aqui a trombeta da salvação. E avisar a igreja, nós não somos fiscal, não somos dono da obra, a nossa missão é estar aqui cuidando das ovelhinhas do rebanho do Senhor. E quando chegar lá na porta do céu, e saiba, Marquinhos, você, eu,
o Wayne, os diáconos, nós seremos os últimos a entrar no céu, diz a palavra. Vamos ser os últimos. Que nós temos que dar conta de cada palavra que nós pregamos aqui para vocês. E de quando nós dissemos, Deus manda te dizer, tem que ser o Senhor mandando dizer. E quando chegar lá, dizer, Senhor, todos aqueles que tu me desse, eu trouxe até aqui a porta do céu, Senhor. Agora colocar para dentro só pela tua misericórdia, assim como a mim também. Irmão, recebamos esse conselho em nome do Senhor Jesus. Vem um ano novo aí, e o Senhor quer a nossa fé renovada na sua presença. E quer ver a sua igreja cheia dos seus dons. Por isso que não tem manifestação do Espírito Santo, por isso que não tem linguagem, por isso que não tem profecia, por isso que Deus não toma ninguém no mistério, porque a igreja está esfriando. Nós estamos fazendo da igreja um self-service. A gente vem, pega o que precisa e vai embora. Que nessa tarde tem aqui entre nós adoradores, irmão. Glória ao nome do Senhor. Adoradores, irmãos. Adoradoras, minhas irmãs, Alamaia, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Os levitas da casa do Senhor não pediam nada, não intercediam por nada, eles só louvavam a Deus. Que você seja um levita essa tarde aqui, irmão. Adora a Deus e cumprir-se-á o que está na palavra. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentada. Tudo que te falta, se você for fiel a Deus, Cristo suprirá na tua vida. Por essa parte, Deus seja louvado. Vamos cantar o hino 342 e aguardar a palavra do Senhor. 342. Vamos cantar bem gostoso, com alegria. Quem pode consolar-nos nesse peregrinar? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Pode dar-nos as forças, também socorrer aquele que por milagre foi na cruz por nós morrer. E tudo recebeu de Deus poder. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel, levará no grande dia para o céu. Por um caminho nos guiará Jesus. Ele nos guiará com sua eterna luz. É Ele quem nos envia virtude, graça e poder.
Glória a Deus. Irmãos, vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, Deus trouxe a palavra no livro dos Provérbios de Salomão, no capítulo 9. Todos de pé, por favor, para ouvir a leitura da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 9, Emerzão. Glória a Deus. Foi, Emer? Provérbios, capítulo 9. O banquete da sabedoria. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende ao escarnecedor, afronta toma para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora e nécia e não sabe coisa alguma. E assenta-te à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave, mas não sabem que ali estão os mortos, que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar. O banquete da sabedoria, irmão. Acho que todos nós gostaria de participar desse banquete. Todos nós gostaríamos em algum momento ser agraciados com sabedoria do céu, ser agraciados com o entendimento das coisas de Deus e também das coisas terrenas, para que pudéssemos, portanto, nos livrar de muitos embaraços que vêm sobre a nossa vida. Entretanto, as coisas do céu se adquirem com comunhão, com oração, com humildade, com entrega total nas mãos de Deus. Já as coisas dessa vida se aprende sofrendo. Não conheço outro caminho pelo qual o ser humano aprenda, senão pelo sofrimento. Se fosse assim, menino e menina não levavam um sopapo, a gente não tinha o nome no SPC, não levava multa de trânsito. Só se aprende quando se é censurado ou punido. Não tinha ninguém na cadeia, porque todos aprenderiam a fazer o bem e as cadeias seriam então desnecessárias, as prisões.
Entretanto, mesmo assim, isso também vem de Deus para nós. Acreditem os irmãos ou não, o sofrimento às vezes vem de Deus, irmão. Ou vem, ao menos, permitido por Deus, para que nós aprendamos. Veja, o desejo da palavra, o desejo de Deus, é abençoar a igreja sem limite, sem restrição. Mas, irmão, não é possível, senão a gente não ficava doente, não precisava trabalhar. Mas quando Deus criou o Éden, esse foi o projeto. Do homem viver em prosperidade, cuidado por Deus, provido de tudo o que era necessário. Não era assim que Adão e a sua mulher viviam, Eva? Até que em algum momento, eles se corromperam. Eva deu ouvido à serpente, Adão deu ouvido a Eva. A culpa é de quem? Da serpente? De Eva? Ou de Adão, que era o homem que devia cuidar da casa? A culpa é de todo mundo, irmão. A culpa é de todo mundo. Mas Eva, pelo menos, ficou calada. Quando o Senhor se apresentou a Adão, ele disse: Senhor, a mulher que tu me deste, foi a mulher que tu me deste. Ou a culpa é da mulher, ou a culpa é de Deus, que me fez comer do fruto do conhecimento da árvore da vida, do bem e do mal. Irmãos, ouçam bem essa palavra. O Senhor está criando na sua igreja um espírito de fidelidade, um espírito de homem e de mulher de Deus. E o Senhor está dando à sua igreja sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus. A sabedoria, ela não é soberba, mas a sabedoria sabe o que ela quer. Quando você entende as coisas de Deus, pode vir as coisas que vierem, podem vir os pratos que vierem, você já entendeu que Deus é a tua prioridade. Você já concebeu aquilo no teu coração, porque foi o que aconteceu com Cristo no deserto, quando foi tentado pelo diabo. O adversário tentou de todas as maneiras possíveis, na fome, no perigo, no poder, querendo desafiar a sua autoridade. Em nenhum desses aspectos ele cedeu. E o Senhor deixou escrito na sua palavra: resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Para fazer isso, precisa receber sabedoria de Deus. E essa tarde, o Senhor está derramando uma chuva de bênção sobre a nossa vida, sobre a sua igreja, sobre a sua casa, sobre a nossa irmandade. O adversário, de tempos em tempo, entra no meio do povo de Deus e faz uma ruaça. Entra no meio do povo de Deus, entra nas casas, nas famílias e faz uma grande destruição, faz uma grande dissolução. Ao passo que, se estivéssemos firmados na palavra, de longe nós reconheceríamos o ardil do adversário e nos desviaríamos dele, e então o rejeitaríamos de uma forma ou de outra. Até hoje você foi vítima do seu imediatismo, até hoje você foi vítima da sua carnalidade, mas se você crê, essa tarde Deus te dá a sabedoria do céu. Glória a Deus! Deus te dá discernimento das coisas espirituais. Aleluia! Deus te dá força da palavra. Deus te põe virtude da palavra. Deus te põe olhos espirituais. Deus firma bem os teus passos na graça do Filho de Deus. Carro acaba, dinheiro acaba, juventude acaba, até a felicidade terrena acaba, mas a palavra dura para sempre. Viva aqui como peregrino em terra estranha. O emprego acabou hoje, amanhã Deus prepara. Hoje você está doente, amanhã Deus te cura. Mas não entrega a tua alma para o diabo de jeito nenhum, irmão. Não entrega a tua vinha, faça como Nabote fez. Que o rei quis comprar a sua vinha, pagar mais do que ela valia, dar por ela outra melhor ainda, e ele disse: Deus me livre de vender a herança dos meus pais. Deus me livre, é pouquinho, mas é meu. Foi Deus que me deu. Aleluia, aleluia. Jó também passou por isso, irmãos.
Quando ele estava se coçando de cacos e telha, a sua mulher em desespero falou: homem, até agora tu retens a tua fé? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Nega esse teu Deus e morre logo. E ele olhando para ela disse: mulher, como uma louca falas tu. Eu recebi tanto bem da mão de Deus, não posso porventura receber o mal? Nu eu vim para esse mundo e nu dele eu tornarei, mas não nego o meu Deus por nada. Glória, glória a Deus das alturas. E o Senhor quer saber de todos nós essa tarde, amados irmãos, se você também não nega o teu Deus por nada, se você não nega a tua fé por nada, se você recebeu sabedoria de Deus, ou se vir na igreja é só um evento social para você, ou não, você compreendeu que cada vinda, cada palavra, cada oração, cada experiência com Deus é um passo a mais para a vida eterna, é um tijolinho a mais na tua casa lá no céu, que você está construindo uma habitação celeste, você está construindo onde você vai morar espiritualmente falando, e o Senhor está mandando a palavra: igreja, seja revestida do poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Vimos aqui o que ele dizia? Não faça como essas mulheres, como algumas mulheres que pegam as suas cadeiras e põem na calçada, e fica esperando aqueles que passam pelos seus caminhos direito, e ela o desvia dos seus caminhos com as suas más conversações. Aquele povo de portão de casa, fica buscando ocasião contra a vida dos outros. Isso é uma desgraça, irmão. Isso é uma derrota. O povo de Deus é um povo remido, especial, zeloso e de boas obras. Os vizinhos da tua rua têm que dizer: olha, aquele irmão ali, aquele homem ali é um servo de Deus. Olha que casa abençoada, eles são pobrinhos, mas dão um testemunho das coisas de Deus. Que coisa boa, que coisa bonita. Glória ao Senhor. A tua partida tem que promover nas pessoas um sentimento de perda e não de alívio. Tem um que morre e o povo fala: graças a Deus, já foi tarde, estava demorando para ir. De tão ruim que é. Irmão, é a palavra que Deus está mandando essa tarde. Nós buscamos muitas bênçãos, nós buscamos as coisas que nos interessam, e o Senhor pergunta a todos nós: escuta, quando você vai buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça? Em que momento da tua vida Deus vai ser prioridade? Não, irmão, Deus é minha prioridade. Mentira! É nada. A tua prioridade é o desejo do teu coração. A tua prioridade é a tua dor que você está sentindo. Servir a Deus é renunciar a si mesmo. O Senhor disse aos discípulos: aquele que quer seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz diária e siga-me. Glória ao nome do Senhor. Pedro era pescador, tinha barcos arrendados, tinha alguma renda, irmão, e o Senhor disse a ele: agora eu vou te fazer pescador de homem. Renuncia tudo, entrega tudo, deixa tudo. Glória ao nome do Senhor. E vem comigo. E Pedro seguiu, irmão amado. O Senhor quer uma entrega da sua igreja, o Senhor quer conversão da sua igreja. Deus vai tirar você do calabouço, Deus vai libertar você da tua prisão, mas entrega o teu coração a Deus, irmão. Mas eu entrego, irmão. Você entrega aqui. Entrega as 24 horas do teu dia na mão de Deus, que eu quero ver. Se chove porque está chovendo, se faz sol porque está sol. Se você está muito feliz porque você quer comemorar, se você está muito triste porque você não quer sair da casa. E o Senhor vai sendo empurrado com a barriga. O Senhor vai sendo deixado de lado. E hoje Deus diz a todos nós: não me trata como opção, porque você para mim é prioridade, diz o Senhor. Dá para você dar um glória a Deus, meu irmão? Você queria estar ouvindo outra palavra, né, irmão? Você aí da live queria estar ouvindo outra palavra, eu sei. Mas por mal dos teus pecados caiu essa palavra para você ouvir essa tarde. E o Senhor te diz: eu quero salvar a tua alma, quero te dar vida eterna, quero fazer de você uma luz brilhante dentro da tua casa. Quero fazer de você um farol aceso na escuridão. Os da tua casa te verão e verão você resplandecendo com a luz de Jesus Cristo. O adversário está lutando contra ti porque ele descobriu a tua fraqueza. Mas hoje Deus vai te dar força. Resiste ao diabo, ele vai fugir de ti. Tudo que o inimigo quer que você responda, tudo que o adversário quer que você brigue, tudo que ele quer que você entre no plano dele. Mas fica na palavra. Na palavra você é inatingível. Na palavra você é uma torre forte. Na palavra você é uma fortaleza. O teu inimigo vai fugir, diz o Senhor.
Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O ruim é quando ele foge e nós buscamos ele para dentro de casa de novo. Esse que é o problema, irmão. Quando está tudo em paz em casa, irmão, vou pregar a palavra que Deus está me revelando, irmão. Eu não vou largar minha casa, meu trabalho, minha família, para vir aqui e fazer micagem para a Irmandade. Vou pregar a palavra que Deus está mandando. Se crê bem, se não crê, problema seu. A palavra essa tarde é essa. Eu quero você 100% para mim. Quero o teu coração entregue na minha mão. Um pé no mundo, um pé na graça não vai funcionar. Um pé na fidelidade, um pé no pecado não vai funcionar. Ou abraça a Deus ou abraça o inferno. Se você abraçar o teu Deus, receba a palavra aí agora, no nome de Jesus. E vai firme no teu propósito. Para as pessoas você está errado. Para os outros você está errado. Para a família você está errado. Para mim você está certo, diz o Senhor. É o que te interessa. Você serve a Deus ou serve ao homem? Você serve a Deus ou serve a mulher? Ou serve ao marido? Ou serve à igreja? Senhor, eu sirvo a Deus. Então fica comigo. Porque não é você que vai sair do meu caminho. É Ele e ela que vai sair do caminho do pecado. Glória a Deus! Glória ao nome do Senhor. É como Santa Ceia. Está explicado, irmão. É porque domingo tem Santa Ceia, agora que me lembrei, glória a Deus. E o Senhor está mandando a sua palavra, porque está limpando a sua igreja. Agora que entendi, porque Deus está mandando essa palavra. Domingo tem Santa Ceia. É igual tomar Santa Ceia, irmão. Não vou tomar Santa Ceia esse mês que eu estou em pecado. Está errado, irmão. Você tem que largar o pecado para tomar Santa Ceia. E não deixar da Santa Ceia para continuar no pecado. Você está andando na contramão da libertação. E o Senhor está mandando a tua palavra. Pede a Deus. Se você tem falta de sabedoria, disse aqui Salomão, pede a Deus que Deus dá. Pede ao Senhor para abrir a tua mente. Pede ao Senhor para abrir o teu coração. Quando vier a contenda na tua casa, você em vez de revidar vai dizer, Senhor, cobre-me com teu sangue precioso, fecha minha boca, Senhor, eu não quero dar mau testemunho da tua graça. É quando o inimigo menos esperar, irmão, ele vai estar sendo sufocado pela tua sabedoria, ele vai estar sendo afugentado pela glória de Deus na tua vida. Se vocês creem na palavra, dá glória a Deus, irmão. O adversário não esperava que Deus vinha te alertar pela palavra. Sabe qual é o maior combustível do inimigo na vida de um crente? A vaidade. Mas não é a vaidade por roupa, a vaidade de pintura, não é essa. É aquela que está escondida aqui dentro do coração. Eu estou certo, só eu sei, é do meu jeito. Fui eu que falei, sou eu que mando. E nessa vaidade, você vira um cavalo do diabo, irmão. E ele bate a espora no seio e você pula, igual um tonto com ele montado nas suas costas. E a sua família vai se desfazendo, os empregos vão indo embora, a igreja vai indo embora, a salvação vai indo embora. Mas você tem alguém com o inimigo montado nas tuas costas, dá um pulo hoje no nome de Jesus. E fala para ele, para trás de mim, Satanás. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz na presença do meu Deus. Glória, glória ao nome do Senhor. E até no momento que as coisas estiverem desfavoráveis a você, até nesse momento, o Senhor te mostrará que Ele é Deus na tua vida. E Ele te mostrará que Ele te pôs por cima de todas as coisas. Ele te mostrará que Ele é o Senhor poderoso na guerra. Quando eu era bem criança, o irmão Evaldo contava um testemunho lindo de uns irmãos que foram fazer um batismo numa fazenda. Irmã Eliana conhece bem disso. Foi fazer um batismo numa fazenda e o dono da fazenda, o capataz da fazenda, soltou mais de 1.500 cabeças de gado Nelore em cima da Irmandade. Esses bichos, quando desembestem, eles derrubam uma igreja dessa. Quando é estourada, que chama, né? Mata, irmão, mata o que tiver na frente. E os nossos irmãos, um grupinho lá de uns 20 irmãos na beira do rio, de uma represa fazendo batismo, e vinha aquele trupé de bicho correndo, eles iam correr para onde? Num domingo de manhã, e o nosso irmão ancião dentro das águas, Senhor, cobre-nos com teu sangue, tem misericórdia. Eles estavam num platôzinho para baixo, para cima no barranco, quando os bichos iam vindo, tudo pulando, para cair no açude, e cair em cima da Irmandade. Irmão, e eles clamaram o Senhor, de repente o barulho parou, quietou aquele barulho todo,
E quando o irmãozinho subiu num toco de pau para olhar para cima, aquele mar de gado branquinho, estava tudo paradinho de cabeça baixa, olhando os irmãos lá embaixo, fazer o batismo. Aleluia. De certo, irmão, o Senhor pôs a sua mão e falou, para que aqui está meu povo. Glória a Deus das alturas, glória ao nome do Senhor. Não foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor os quis lançar na fornalha de fogo ardente? Quando ele viu que Deus estava com ele, a sentença mudou, falou que todos sirvam o Deus desses 3 homens. Não foi a mesma coisa com o rei Dário, quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Irmão, pela luz de Deus que está na tua vida, o mal que está contra você vai virar a teu favor, irmão. Kalima, Salamaia, Cantalamaia. Glória a Jesus. Não é a parábola do juiz iníquo, irmão, que ele não fazia justiça para ninguém, mas a mulher pedia todo dia que fizesse justiça. Um dia ele falou, não aguento mais ver essa mulher pedir. Eu sou iníquo, mas para ela eu vou fazer justiça só para ela me deixar em paz. Irmão, vai em paz para tua casa. Vai em paz para tua casa, meu irmão. O Senhor vai fazer justiça na tua causa. Dá glória a Deus. Vou pegar pro colarinho, vou matar, vou picar, vou pôr fogo. Você não vai fazer nada. Você vai continuar orando, porque minha é a peleja, tua é a vitória, diz o Senhor. Se você for sábio, o Senhor pelejará por ti. Se você for insensato, você vai lutar com a tua força, mas a tua força acaba. Você tem força, mas o que fala contigo essa tarde tem poder no céu e na terra. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. O que fala contigo tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. Ialamaia. O que fala contigo, a palavra está passando nos hospitais, está passando nas prisões, está passando nas calçadas, está passando nas biqueiras, está passando nos prostíbulos. A palavra está trabalhando onde for preciso. Fecha a tua boca, deixa Deus trabalhar a teu respeito. Eu vou quebrar o diabo na tua vida. Mas não dá combustível para ele, irmã. Não dá combustível para ele, meu irmão. Deixa ele latir. Finge demência. Você não está ouvindo nada. Você não está vendo nada. Grita que nem o povo gritou em Israel. Voz de Deus e não do homem. Eu só ouço a voz do meu Deus. Eu estou na palavra. Alamanaia, Jesus. E cumprir-se as palavras de Davi. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Confia em Deus, irmã? Você confia em Deus, meu irmão? Então vá em paz, porque o Deus de Israel está pelejando a tua causa. Apenas guarde o teu testemunho de homem e de mulher de Deus. Não entre em briga, não entre em discussão. Irmão, o Senhor manda dizer para alguém que está aqui. Aleluia. Se você está pensando em procurar a justiça terrena, o Senhor te diz, a minha justiça já chegou na tua vida. Você não vai precisar mover um palito de fósforo. Você não vai precisar fazer uma ligação. Agora, nesse exato momento, eu estou quebrando algum coração por causa da tua justiça. Por causa da tua oração. E o adversário vai vir devolver na tua mão aquilo que é teu, diz o Senhor. Vamos em paz, irmãos, para nossa casa. Vamos em paz, louvando ao Senhor com alegria. Lá no bairro da Enseada, lá onde a gente se criou, lá na praia, onde a Dani era organista, entraram na congregação, roubaram todos os instrumentos. Uma meia dúzia de instrumentos. E sumiram na capoeira, irmã Rosa. Sumiram no mundo. Dali uns 40 dias, apareceu os instrumentos na calçada da igreja uma madrugada, com papel pedindo desculpa, todos os instrumentos, e no papel estava dizendo, nós viemos devolver, porque esse teu Deus não dá paz para nós, toma de volta os teus instrumentos. Isso aconteceu lá na Enseada, irmão, o Senhor está pelejando a tua causa, aleluia, o Senhor está trabalhando por causa da tua oração,
por causa da tua petição, por causa da tua justiça, o Senhor te diz: eu estou trabalhando a teu respeito. Ainda que você não crê, hoje ainda você vai ter resposta por essa santa palavra. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, está aqui a palavra, não tem mais o que pregar, é a palavra que Deus manda para nós. Vamos crer de todo o nosso coração, entregar nossa vida na mão de Deus, e pode ter certeza, vai cantar a tua senha na fila do milagre, vai chamar a tua senha. E esses microfones, essa live, essa irmandade bonita que assiste os santos cultos, serão testemunha daquilo que Deus está fazendo e de que o Senhor ainda vai fazer na tua vida. É a palavra. Deus seja louvado. Vem, Marquinhos, vem orar por nós, filho. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dá para ficar crente mais uns 3 dias, pelo menos, irmão? Glória a Deus. Vamos, Marquinhos. Vamos ajoelhados, agradecer a Deus em santa oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, 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 Louvado glória a seja o nome do Deus. Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bondoso e eterno Deus. Senhor, mais um dia estamos, Senhor, na tua presença, ó Pai. Agora, Senhor, em ato de agradecimento. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por cada um que entrou por essas portas, Senhor. Agradecemos, ó Pai, por cada um que colocou um pedido de oração, Senhor. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, pelos músicos, musicista, organista. Meu Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos guardou, Senhor, em todo este ano de 2020, Senhor. E, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, também te damos graças, ó Pai, porque, Deus querido, conseguimos, Senhor, superar todas as dificuldades, todos os problemas em nossas vidas. Altíssimo e eterno Deus, guarda cada um, Senhor, aqui nesta tarde, Senhor. Vai de encontro a cada coração, Senhor. Cuida de cada familiar, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada ente querido, Senhor, aqueles que aqui estão clamando e buscando. Meu Deus, te agradecemos por esta palavra, Senhor. Ó Deus, uma palavra que veio, Senhor, infiltrou em nossos corações, ó Pai. Ó Pai, que nós saímos daqui, Senhor, com esta palavra, Senhor. E se alguma coisa em nós, Senhor, ainda, Deus querido, ó Pai amado, não foi consertado, Senhor, se ainda há algo em nós, Senhor, que não compreendemos, ó Pai, meu Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor. Meu Deus, que a mesma sabedoria que o Senhor deu a Salomão, Senhor, que possa, Senhor, entrar em nossos corações, ó Pai, para que nós venhamos entender, Senhor, a cada um, Senhor, que anda conosco, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, ó Pai amado, ouvir mais, Senhor, e falar menos, ó Pai. Oh, meu Deus, abençoa a vida de cada um que está nos assistindo pela internet, Senhor. Muitos, ó Pai, Senhor, pediu misericórdia, pediu para que esse ano de 2020 acabasse, ó Pai, e que chegasse logo 2021, ó Pai. Mas também, ó Pai, nós temos que, Senhor, colocar em nosso coração que precisamos mudar, que precisamos melhorar, Senhor, que precisamos, ó Pai, fazer algo melhor, Senhor, para nós e para a vida de cada um, Senhor, que vive com nós. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa também a vida do nosso ancião, irmão Rodrigo, Senhor, cuida dele, Senhor, porque será um ano, Senhor, de muita luta, de muita batalha, Senhor, meu Deus, de muito obstáculo, Senhor, e que o Senhor possa estar sobre a vida dele, Senhor, todos os dias, ó Pai, para que no dia que ele esteja fraco, que ele esteja, sim, Senhor, Pai amado, precisando, Senhor, as tuas mãos, ó Pai, possa, Senhor, meu Deus, carregá-lo no colo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida também de todos os obreiros, amém, Senhor. Abençoa a vida dos diáconos, Senhor. Abençoa a vida dos nossos presidentes, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, esteja com todos nós, Senhor. Cuida, Senhor, desta igreja, Senhor. Cuida, Senhor, desta obra, papai querido. Meu Deus, também nesta tarde, Senhor, te peço que o Senhor possa abençoar a vida de cada ofertante, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abrir portas de emprego, Senhor. Que Deus, que de onde falta alimento, Senhor, que possa ser suprido, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a cada pedido, Senhor, que tenham colocado aqui na obra, Senhor, que possam ser realizados, Senhor, nesta tarde.
Meu Deus, tudo isso te pedimos, Senhor, não por merecimento, Senhor, mas por pura misericórdia, ó É Pai, verdade, Deus. em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus seja louvado. Obrigado, Marquinhos. Todos de pé, meus irmãos, por favor. Na frente dos irmãos aí nos bancos, diante de vocês, estão os envelopes das ofertas. Nós estamos fazendo uma campanha, também para a Irmandade aí da live, tem a descrição, na descrição do vídeo tem os dados bancários da igreja e a nossa chave do Pix também, que é alfaville, com PH e 2 Ls, @ccacristã.org.br, tá bom? Alfaville, @ccacristã.org.br. E aí nos bancos os envelopinhos para as ofertas. Cada um, irmão, que for dizimar, que for ofertar, faça pelo bem da obra de Deus. Nós temos que começar agora, a partir do próximo mês, pagar as prestações da igreja de Sorriso, no Mato Grosso. Temos que terminar a congregação de Sorocaba, que ainda fica um valor muito alto para terminar lá, fica mais de R$200 mil ainda. Compramos, junto da Irmandade de Sorocaba, os bancos da igreja de Votorantim, que vai ser inaugurado agora nos próximos dias. Ficou linda a igreja, ficou muito parecida com essa nossa aqui. Ficaram R$7 mil os bancos, uma igrejinha pequenininha, vocês vão ver como é caro. E aqui o Alphaville vai arcar com R$3 mil e os irmãos de lá com R$4 mil. Eu faço essas coisas, irmãos, porque as ofertas da Irmandade têm que ser revertidas para a própria Irmandade. Se nós temos alguma necessidade aqui, nós atendemos aqui. Se não tem, vai para outra igreja onde precisa. O que importa é que chegue onde há necessidade a oferta do povo de Deus. Não adianta a gente juntar recurso aqui e os nossos irmãos precisando em outros estados, até em outra nação, como nós fazemos na África. Então, Deus tem abençoado grandemente. Lá junto da irmã Kátia, do irmão Marquinho, está a maquininha de cartão. Se alguém for passar cartão de débito ou crédito, por favor, dirija-se até os irmãos lá para poder passar. E no demais nós vamos orar para agradecer as ofertas para cantar o último hino. Deixa a irmã terminar lá. Tudo certo, Kátia? Podemos orar? Pega o seu envelope, irmãos, e vamos orar. Eterno Deus, em nome de Jesus, nós colocamos nas tuas mãos a oferta do teu povo. Que haja prosperidade, Senhor. Que haja uma resposta de Deus de aprovação, que seja como um incenso de suavidade diante de ti. Nenhum de nós está aqui negociando nada, porque nós jamais teríamos condições de comprar o céu. Mas recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor, o nosso louvor e o nosso carinho para com a tua obra. Que onde chegarem esses frutos, chegue também a tua bênção. É o que nós te pedimos, por Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Os irmãos podem permanecer em pé, os irmãos obreiros vão passar e os irmãos entregam os envelopinhos a eles. Por favor, nós vamos nos despedir com o cântico 290, 290.
os teus conselhos que sempre ouvirei, me sustém. Mirzão, você abre aquele ali para nós, para fazer a oração do Pai Nosso, aquele ambiente ali? Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso agora para a nossa irmandade da live, aí depois o homem vai encerrar a live, e nós vamos orar pelos nomes do círculo de oração, que só durante essa transmissão do culto, a irmã Mara anotou 90 nomes aqui. 90 nomes de pessoas que pediram as nossas orações, tá bom? Vamos orar a oração do Pai Nosso bem forte. Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Força! O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouquinho, às 20 horas, tem culto novamente. Esse só online. E amanhã, às 20 horas, culto presencial e online. A Irmandade está toda convidada a estar amanhã no Santo Culto, porque por ocasião do feriado, do final de semana do lockdown, não houve unção. Mas amanhã, toda a igreja deverá receber a unção para a Santa Ceia no próximo domingo, presencialmente aqui. Estendam as mãos. A paz de Deus, a graça de Jesus e a boa palavra do Senhor estejam nos nossos corações. Amém. Irmã Kátia, vem, irmã Kátia, orar por nós. Você já tirou fé?